Olhe para a sua Bíblia. Isaías começa dizendo: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Só aqui você já deveria fazer um grifo aí e falar assim: como assim? Como assim enquanto é possível? Será que vai ter esse tempo que não será possível? Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Amém? Essa é a palavra que eu quero extrair com você aqui, um ensino. Vamos orar, vamos por isso? Pai, em nome de Jesus, Senhor, o meu coração transbordou enquanto estudava essa palavra, e eu peço que o Senhor provoque muito mais que isso a estes que vão ouvir agora. Provoque uma mudança tremenda, provoque algo aqui que defina o ano inteiro, Senhor, que possa livrá-los de tudo aquilo, ó Deus, que venha interferir nos teus planos. Senhor, quantas coisas se levantam para nos tirar dos teus caminhos, mas eu peço que por esta palavra aqui, esse povo seja guiado, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode dizer para alguém do lado aí: hoje Deus quer falar com você. Tema de hoje: a direção de Deus para a sua vida. A direção de Deus para a sua vida. Não sei se você vai anotar, seria muito bom se você pudesse anotar algumas coisas, aquelas que falam muito no teu coração. Antes de começar, dá só um sinal para mim, quem aqui já leu a parábola dos 10 leprosos? Dá um sinal, só para eu saber aqui quem. Ok. Quantos voltaram para estar com Jesus? O que eu vou falar aqui hoje, eu queria só que você tivesse na mente esse leproso que voltou. A ideia é essa aqui, tá ok? Então imagina o seguinte: 10 foram curados, porque a Bíblia diz no meio do caminho eles foram curados. 10 foram curados, 9 seguiram seu caminho, um voltou. O princípio do que voltou é a gratidão. Mas não era só a gratidão, ele queria algo mais. Começa com a gratidão, mas entenda agora uma pessoa que passa por um processo, aonde agora ele ia conviver em sociedade, agora ele ia ser chamado pelo nome, não mais seria gritado leproso, 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 mas seria chamado pelo nome. Agora ele poderia ser tocado, e o que ele tocasse não era mais considerado imundo. Imagina esse cara, essa pessoa, volta, como que perguntando para Jesus: olha, o que eu faço agora? Como que eu faço agora? Qual é o passo que eu tenho que dar agora? Qual é o caminho agora? Como é que eu vou? Eu vou voltar para minha casa e eu falo o quê?
E quando me julgarem, falarem alguma coisa na rua, assim, falando, ó, esse cara, qual é o meu comportamento? O que eu tenho que fazer? Qual é a direção para a minha vida agora que eu estou restaurado, eu estou curado, eu estou liberto, agora que eu quero viver? Eu queria só falar que tudo que eu vou falar aqui para você, eu queria que você tivesse em mente, para ficar bem fácil de entender essa palavra, esse cara que volta perguntando para Deus, falou: Senhor, olha, eu fui abençoado, graças a Deus, minha vida agora, puxa, está boa, graças a Deus, as coisas se encaixaram, graças a Deus está tudo certo, o que eu faço? O que o Senhor tem para mim? Onde o Senhor quer me levar? É o tema de hoje aqui, a direção de Deus para a sua vida. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Esse cara que volta, esse cara que voltou, os 9 pegaram a bênção e seguiram a vida. É o que a maioria faz. Esse percentual, ele é real na vida até hoje. Esses 9 que pegaram a bênção e seguiram o caminho, o importante para eles era uma bênção. Esse que volta, a bênção era importantíssima, mas quem abençoou, agora era a atração principal na vida dele. Nós temos um erro, irmãos, assim, e olha que eu já estou ministrando há muito tempo já a palavra. Nós temos um erro, nós como crentes, como povo chamado evangélico, nós temos um erro de pegar a bênção, e eu queria dizer para você que a bênção não é o final. Nós temos uma mania, irmãos, assim, de pegar a bênção e sair, e ir, quando na realidade nós tínhamos que ficar com o autor da bênção, perto da fonte da bênção. Nós tínhamos que nos preocupar em saber o que o autor da bênção tem para nós. Então esse que volta, entendendo que a lepra era uma bênção só que ele seria curada, e que poderia ter muito mais coisas na vida dele, ele volta e ele fala para esse que abençoa: o que mais o Senhor tem para a minha vida? Eu quero viver agora debaixo da bênção. Não estou reeditando a história, só estou tentando explicar para você. Uma pessoa que volta, não precisava ter voltado, os outros não voltaram, mas ele volta, debaixo de um princípio que é fundamental: gratidão. Gratidão. E diante da gratidão, ele está como que perguntando: olha, eu sou muito grato pelo que o Senhor fez, eu estou aqui. Como que esperando talvez Deus falar para ele: olha, que bom que você voltou, eu tenho um caminho novo para você, eu tenho uma direção para você. Deixa eu falar algo para você, uma coisa que é muito forte para nós, e principalmente nos dias de hoje, é a liberação de uma palavra profética de Deus para a nossa vida. Para aqueles que permanecem em Deus, sempre haverá uma palavra revelada, uma palavra de Deus, um desatar dos céus. Espero que você entenda isso que eu estou dizendo. Sempre vai haver isso, irmãos, para aqueles que não pegam uma bênção e saem correndo, para aqueles que pegam a bênção e permanecem, como que dizendo assim: olha, para onde que eu vou? Só o Senhor pode me dar muito mais bênçãos como essas, e eu quero ficar aqui, eu quero saber o que eu faço, o que o Senhor tem para mim. E sempre vai ser revelado, irmãos, sempre vai ser revelado uma vontade de Deus para a sua vida, e essa vontade vai te abastecer. É isso que eu quero falar. Deuteronômio 28 fala sobre isso. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, quem está me ouvindo, diga amém. Olha, preste atenção: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. São bênçãos sem medida.
É bênção sobre bênção. Mas olhem para mim aqui, há um princípio. Qual é a direção de Deus para a minha vida? Há um voltar diário e contínuo à presença de Deus, aos recantos, aos retiros pessoais, aos lugares secretos de gente que fecha a porta do quarto ou acorda logo pela manhã e diz: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? E isso é importantíssimo, porque alguém assim, eu queria dizer, a bênção vai te acompanhar todos os dias da sua vida. A bênção vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Então vamos ver a direção de Deus para as nossas vidas aqui. Vamos lá. Se você estiver anotando aí, algumas coisas que eu fiz um estudo aqui, anotei. Primeiro ponto importante sobre essa questão. O primeiro texto que eu falei ainda está fácil para você aí? Isaías 55, ainda está fácil? Não sei se alguém recorda do texto, rápido assim. Ele está falando, ele está falando, voltem para mim, e os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ele usa até uma comparação que hoje talvez alguns aqui até poderiam dizer assim, como os céus estão distantes da terra. Ele fala assim os meus pensamentos estão distantes dos seus, não tem nada a ver, não é igual, não é o mesmo, o caminho não é igual. Ele está falando isso no texto. Aí ele fala algo assim, ele fala assim será a palavra que sair da minha boca. Ele está falando de uma direção. Essa palavra, essa direção para a sua vida, ela não volta vazia, ela não se perde, enquanto você não chegar lá e ela não cumprir o que ela foi determinada sobre a sua vida. Olhem para mim, há uma direção pela palavra de Deus sobre a sua vida este ano, e ela não tornará vazia, não volta, ela não retorna, até que se cumpra na tua vida. Mas para quem? Para quem se volta para essa direção. Para quem assim, durante a caminhada, fala assim, eu estou longe da direção de Deus. Entende isso? Para aqueles que falam assim, eu preciso voltar meu coração, eu preciso, sabe, tipo assim, o marido que fala para a esposa, bem, me dá um minuto, me dá um tempo, o que você vai fazer? Eu vou entrar no quarto e eu vou buscar Deus, e Ele vai falar para mim esse ano, e Ele vai revelar no meu coração. Ou a esposa que diz para o marido, bem, eu vou precisar de um minuto, o que você vai fazer? Eu sinto que eu estou me afastando do que Deus quer para mim. Talvez os jovens aí falem assim, eu preciso voltar mais para Deus. Aí alguém pergunta, mas por que você... Eu estou sentindo que eu estou saindo fora do propósito inicial de Deus para a minha vida. Porque quando eu nasci debaixo de um propósito. Quando eu nasci debaixo de um chamado de Deus, e eu estou sentindo que a minha vida não está caminhando para isso, e eu quero voltar para esse plano original de Deus, que é a direção de Deus para a minha vida, tá bom? Então é sobre isso que eu quero falar aqui. Então, primeiro ponto importante aqui, que eu anotei aqui para você, se você estiver anotando, a direção de Deus não é a nossa. Seria importante se anotar isso, talvez é o maior erro que nós podemos cometer. A direção de Deus, você poderia repetir isso comigo? Fala assim, a direção de Deus não é a minha. Isso é importante, você tem que saber isso. A Bíblia ela fala assim, enganoso é o coração do homem. Vou falar algo aqui que talvez nunca alguém falou isso para você. Nós erramos continuamente, e quando a gente acerta, a gente erra. Deus está dizendo assim, olha, o meu caminho não é o seu. Então, para alguém que está ouvindo essa palavra e está querendo entender qual é a direção de Deus, não é a sua, não é a sua. Pastor, não estou entendendo, vou explicar para você. Não é o que você quer, não é o que você gosta, não é o que você acha, não é, ponto final. É dele.
Vou explicar isso. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus leva o povo caminho do mar. Do mar. Deserto, mar. Para que mar? Não tem como atravessar. Porque a direção de Deus não é a sua. Não é a sua. Então, se você quer viver só o que você quer, você gosta, você acha o que é bom só para você, você talvez não vai experimentar a direção de Deus, porque a direção de Deus para a sua vida passa por uma formação de caráter, por uma formação de um coração melhor, aprovado, passa pelo trabalhar na sua vida para formar e gerar em você um testemunho forte, uma história com Deus forte, raízes que nós não temos e não procuramos ter. A direção de Deus, ela choca com a sua. Por isso que muitas vezes, por não entender isso, a gente se desvia da direção de Deus. Porque Deus pega você e te leva caminho do mar, e você está olhando o mar, mas não é o que você quer. Você quer caminho de águas cristalinas, você quer um caminho mais seguro, um caminho mais tranquilo, mas eu queria dizer, Deus está guiando você. Pastor, esquisito isso. Mas sobre todas estas coisas, no final de todas elas, você sairá mais que vencedor. No final dessa história esquisita, dolorosa, difícil, você vai produzir um testemunho na sua vida que vai impactar outras pessoas, vai abençoar outras pessoas. A direção de Deus muitas vezes é trabalhar na sua vida para alcançar outras pessoas. A direção de Deus na sua vida é que no final dessa história, você vai se tornar uma pessoa segundo o coração dele, segundo o que ele quer, um adorador, um servo, um ministro, uma testemunha, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Alguém recebe isso? Preste atenção. Se você for só o que você quer, há uma possibilidade muito grande de você nunca experimentar a direção de Deus. Nunca. Fale assim comigo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a direção de Deus, não é a sua. Não é a sua. Isaías 55:8 diz: pois os meus pensamentos não são os seus. Não são os seus. Eu tenho um pensamento diferente do seu. Nem os meus caminhos são os seus caminhos. Não são. Disso que eu falei, eu queria que você pegasse uma parte importante aqui. A direção de Deus para a sua vida é te fazer uma pessoa melhor. E isso às vezes passa por um forjar, formar, trabalhar um caráter, uma postura, uma atitude, um servo. Quantos tem GPS no carro? Aquela mulherzinha que fica falando. Quando você erra a rota, o que ela fala? Vocês não têm em inglês que fala? Recalculando. O que fala quando erra a rota? Errou a rota. O que a mulherzinha fica falando na sua cabeça? Vou recalcular a rota. E você insiste, porque você sabe, não, eu sei onde eu estou indo. Aí ela trava ali de novo e fala assim: vou recalcular a rota. Sabe o que Deus está falando hoje para você? Primeiro dia do ano, vou recalcular a rota. Espero que você diga assim: é tudo que eu queria. Ou continue sendo assim, insistente. Ou desligue o GPS e você vai ver como é que termina o seu ano. Porque os pensamentos de Deus não são os seus, e os caminhos de Deus não são os seus. Mas uma coisa eu posso te pregar hoje: são melhores que os teus,
são melhores que os teus. Segundo ponto importante, a direção de Deus para a nossa vida, é que a direção de Deus fala de futuro. Jeremias 29:11, a direção de Deus fala de futuro. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Preste atenção agora, olha, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha para mim, a direção de Deus, ela vai falar sempre de futuro. E aqui tem um problemão para nós, porque nós estamos presos no passado, ou o presente é muito forte na nossa vida. Se eu dissesse agora aqui para você, olha, Deus tem uma direção para a sua vida, o que você pensaria? Em coisas passadas? Não, em coisas futuras. E aqui eu estou querendo projetar no seu coração uma palavra. Deus tem uma direção para você esse ano. Futuro. Deus tem uma direção para você nesse primeiro semestre. E Deus tem uma direção para você no segundo semestre desse ano. Futuro. Deus está querendo dar a vocês, e gente, me preocupa, porque não há no nosso coração uma busca pela revelação de Deus por coisas que Ele vai fazer. Ontem eu ouvi uma pessoa falando, eu me sinto perdida. E você vê uma angústia muito grande, de alguém que vai chegando, chega uma hora, eu não sei o que vai ser. Eu esperava que era isso, e eu estou perdida, uma angústia. Mas preste atenção, olha como Deus quer guiar você. O que há de acontecer sobre a tua vida, já está debaixo das mãos de Deus. Os dias da tua vida já estão escritos na mão de Deus. E eu queria ministrar aqui algo que talvez te assuste um pouco. Deus pode revelar isso a você, coisas grandes e firmes que tu não sabes. Alguém acredita nisso, irmãos? Irmãos, nós precisamos buscar essa direção de Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração. O pessoal que tem empresas aqui, como é que vai ser esse ano? Como é que vai ser para mim esse ano? Deus vai falar no teu coração. Já tenho preparado todas as coisas sobre a tua vida. Aquieta-te, acalma. Oh, irmão, alguém aqui acredita no que eu estou dizendo, por favor? De Deus se revelar a você num sonho, dizendo: aquieta-te em relação aos teus filhos, pois tenho cuidado dos teus filhos, já tenho um caminho preparado. Se nós não buscarmos essa direção de Deus, nós vamos estar aqui como dizendo a mesma pessoa que me disse ontem: estou perdida, não sei o que eu faço agora, não sei como é que vai ser. E aí nós vamos vivendo uma vida sem direção, nós vamos vivendo uma vida assim difícil, uma vida perigosa, apenas porque nunca procuramos ouvir da boca do Eterno, dizendo: já tenho a você um futuro. E eu quero dar esperança para você. Quero te dar uma esperança. Creia. 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 Alguns vão entender o que eu vou dizer agora. Não tome isso por nenhum outro lado. Às vezes eu sinto falta. Por favor, vou tentar explicar isso para vocês aqui. Às vezes eu sinto falta de uma oração com aqueles irmãozinhos pentecostais, sabe? Aqueles irmãozinhos assim que, puxa vida, um dia eu estava conversando com o meu padrasto, e o meu padrasto, ele era da metodista, sempre foi metodista, e eu não sei se você sabe, metodista é metodista, entendeu? É diferente de tudo.
entendeu? Não é assim igual batista, assembleano, presbiteriano e tal. Um batista sai da batista e vai para outro. Metodista, ele sai da metodista, ele continua sendo metodista. É diferente. E um dia eu estava conversando com eles, assim, o pessoal mais antigo da igreja, e eles estavam me contando as reuniões deles de evangelismo nas roças, e as coisas que aconteciam nesse grupo, esse grupo pequeno de oração. Porque Deus se manifestava no meio dessas reuniões, irmãos, e falava: assim diz o Senhor ao vosso respeito, tenho-vos preparado isto, abrirei uma porta, colocarei isso. Alguém sabe do que eu estou dizendo ou não? E eu tenho medo de nós assim, não buscarmos isso, por acharmos esquisito. Se você acha esquisito, experimenta fechar a porta do quarto e buscar Deus de todo o coração, porque Ele vai falar isso para você, sem usar a boca de ninguém. Ele mesmo vai falar isso para você. Quando você ainda estiver falando, virá uma impressão no seu coração, virá uma voz no seu coração, dizendo para você: aquieta-te em relação a esse assunto, porque sou eu que estou cuidando disso. Alguém acredita nisso, irmãos? Futuro. Olhe para mim, eu não desejo para ninguém que está aqui viver um ano inteirinho sem saber, sem ter noção, estar perdido. Desejo a você que haja uma certeza muito forte no teu coração: esse ano será diferente na sua vida. Por exemplo, eu falei uma coisa que talvez vocês pegaram pelo embalo e tal, e amém, aleluia, mas esse ano será um ano de crescimento para Carisma. Aí você fala: nota, mas já faz um tempinho já que eu estou orando, não é um ano nem 2 anos não. Estou orando, estou buscando, estou pedindo, estou falando, até que Deus vem e vai colocando impressões, vai falando comigo, vai dizendo o que eu tenho que fazer, né? Vai falando as coisas que eu tenho que fazer. Terceiro ponto importante. Alguém está anotando? Na cabeça? Vamos lá? Terceiro ponto importante é que a direção de Deus para as nossas vidas sempre, irmãos, irá apontar para Ele. Sempre. Preste atenção nisso. Você pode recusar, você pode dar baixa, se vier uma direção para a sua vida que te afaste de Deus. Você pode, assim, você mesmo pode dizer: obrigado, passa para outro, não quero. Do lado da minha casa tem 2 lotes. 2 lotes, do lado da minha casa tem 2 lotes vazios. Acho que são os únicos agora. Ah não, tem mais um do outro lado na frente lá. Meu sonho de consumo como pai, o que você acha que é? Meu sonho de consumo de pai, esse é meu sonho, não estou dizendo que isso vai acontecer, nem oro por isso, porque eu tenho até medo de orar o negócio dele. Qual que você acha que é, gente? Comprar os 2, abrir um portãozinho nos 2. Falei alguma besteira? Só eu, talvez está rindo de mim. Duvido que você não faria isso. Duvido. Compraria os 2, faria a casa dos 2. E aí Renan fala: pai, vou casar. Joia, pode casar, mora aqui, ó. Essa aqui é sua. Dependendo do nosso grau de relacionamento, não põe você na segunda, não é Larissa na primeira. Faça um portãozinho. Sabe aquele portãozinho? Aquele portãozinho lá no fundo, né? E eu tenho a chave. Por que eu estou brincando assim? O que você acha que Deus tem para você? Te mandar para longe dele? Sabe o que Jesus fez quando esteve aqui? Chorou e disse assim: como eu quis
cuidar de vocês, abrigar vocês como uma galinha que cuida dos seus pintinhos. Alguém já viu isso? Numa fábrica que pegou fogo, quando encontraram uma galinha, havia filhotes debaixo, ela estava queimando, havia pintinhos debaixo dela. Você acha que Deus não quer fazer isso contigo? A direção de Deus é trazer você para perto dele. Seja a maior bênção da tua vida, seja riquezas, e eu aqui, puxa, se eu puder uma voz de profeta sobre a tua vida, prosperidade, riqueza sobre a tua vida, mas essa riqueza vai te trazer aos pés de Jesus. Jacó diz assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me levar, e se o Senhor, ele fala assim, essa pedra aqui que eu erigi aqui, esse aqui, vai ser um altar, e eu vou trazer o dízimo aqui, eu vou voltar aqui, vai ser meu lugar de adoração. A direção de Deus para a sua vida é te fazer prosperar, mas essa prosperidade, essa bênção, traz você de volta para Ele. Quantos querem isso? Você tem que entender isso. Não é assim, sabe, irmãos, vai indo. Quando era simplesinho, a pessoa era simplesinha, não tinha carro, pegava ônibus, vinha para a igreja, aleluia. Aí comprou um carrinho, pediu até para o pastor orar: pastor, o senhor pode orar aqui no meu carrinho, minha Brasília, lembra? Quem mais tem Brasília? Eu tinha uma Brasília branca, verde. Vamos parar por aqui. Nosso Fusquinha, nosso Chevetinho, a gente já teve esses carros, hoje tem esse carrinho, louvado seja Deus, tem uma Brasília, tem um Fusca, louvado seja Deus. Aí Deus já começa a melhorar. Aí Deus coloca aí um carro aí, não sei que carro aí, vai colocando um carro aí, seu carro já tem kit multimídia. Aí você já não vem mais à igreja. E agora você tem os cartões de crédito, os planos de saúde, milhas, né? Milhas de viagem. Agora eu queria dizer para você, Deus te dará tudo isso. Tudo isso, para Deus nada é difícil. Mas isso tudo tem que te trazer mais próximo do altar. Você está disposto a isso? Esse ponto é importante, porque a direção de Deus sempre será fazer você voltar para Ele, sempre, mais perto dEle. Jeremias 24:7 diz: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Essa é a direção de Deus para a sua vida, que você o conheça, de todo o coração, de todo o coração. Deus vai te levar às faculdades, Deus vai te levar às pós-graduações, Deus vai te levar aos mestrados, Deus vai te levar. Alguém crê nisso? Tudo isso tem que te fazer voltar o coração para Ele. Tudo isso. Para terminar, como é que eu faço então para conhecer essa direção de Deus? Como é que é isso agora na minha vida? E aqui agora eu queria que você, até mesmo quem vai ouvir depois pela internet, eu preciso falar de coisas espirituais, de coisas que para mim são sérias, muito sérias. E eu queria pregar sobre a sua vida como pastor, que sem isto aqui, você vai viver muito longe da direção de Deus. Muito longe. Isto aqui que eu vou ministrar agora na sua vida, vai te levar a ter revelação da direção de Deus na sua vida. Isso aqui. Vamos lá? Está preparado? Aperte os cintos. Primeira coisa, inédito, gente, primeira vez que eu vou falar sobre isso: oração. Já ouviu falar algo sobre isso? Esse ano não. Gostei. Mas eu queria falar
E você vai saber que é com você que eu estou falando. Você vai saber que é com você que eu estou falando. Eu queria falar de um tipo de oração. Um só, vou passar rápido aqui. Mateus 14, 23. Irmãos, nós vamos ter uma experiência muito gostosa no retiro. No nosso retiro de carnaval. Nós vamos ter uma experiência muito gostosa. De oração. De oração. E quem sabe essa palavra aqui já seja um preparativo, já seja um incentivar no teu coração para viver estas coisas aqui. Irmãos, olha isso. Vir à igreja, participar da igreja, é bom. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. No máximo que você vai atingir com isso, ser religioso. Você já pode até inclusive mostrar sua carteirinha de religioso. Você já pode até dizer, eu sou religioso, estou na igreja. E eu vou dizer para você, eu tenho uma lista de pessoas que vão na igreja. Algumas delas estão na televisão, você conhece. Não quer dizer muita coisa. Mas eu queria falar de alguém que quer direção de Deus para a sua vida. Oração. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. De quem que o texto está falando? De quem? Olhe para mim. Se Jesus precisava fazer isso, mais alguém aqui precisa? Se Jesus fazia isso aqui, e ele dizia assim, sabe qual é a minha comida? Tem um crente que possa completar esse texto? Sabe qual é a minha comida? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É a direção dele para a minha vida. Eu só vim para fazer a vontade do meu Pai. E sabe como ele obtinha, sabe como ele conhecia isso? Fazendo isso aqui no texto, ó. Tendo despedido a multidão, ou seja, você pode fazer festa, você pode brincar, pode fazer o que você quiser, não tem problema. Mas você precisa tirar um tempinho para estar sozinho com Deus e ter esse momento aqui de oração. Agora olha para mim, que oração que é essa? Não pode ser aquela oração que você está falando com Deus e está respondendo para os outros. Vou explicar como é que é isso. Você está orando, alguém chama você e fala assim, dá só um minutinho para mim. Aí você já fala com Deus, Deus, vamos rápido aqui, que eu vou atender essa pessoa. Não pode ser esse tipo de oração. Não pode ser esse tipo de oração que você fala com Deus e responde a você mesmo. Quer que eu explique? Você está orando e está pensando naquilo que você vai fazer. Não pode ser. Esse tipo de oração é uma oração em que você se retira para estar a sós com Deus. Por quê? Porque tem que ser o suficiente para você falar com Deus e Deus falar com você. Alguém me ouviu? Essa oração é diferente. Essa oração que revela a direção de Deus para a sua vida, ela tem que ser um retiro pessoal seu. Puxa, eu sei que agora eu travei você. Porque eu ouço muita gente dizendo, pastor, eu oro toda hora, eu oro andando, eu oro falando, eu oro trabalhando, eu oro no tanque, eu oro dirigindo. Eu queria dizer para você, a direção de Deus passa por silêncio. É no silêncio que você vai ouvir a voz de Deus. E nós temos uma dificuldade com o silêncio. Nós temos um problema sério com o silêncio. Por exemplo, quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz? Ligar a televisão. Diz, por que você vai ligar? Não, só para ter um barulho. Parece que você gosta de ficar ouvindo vozes. Nós temos um problema sério com o silêncio. Fala, gente, vamos fazer silêncio. Nem no campo de futebol, um minuto de silêncio para nós é um negócio esquisito. O juiz é,
a gente começa a fazer barulho. Por exemplo, Natal. Quer ver Natal? Como é que nós somos? Qual que é o símbolo do Natal, gente? Sem ficar discutindo teologia, vai. Símbolo do Natal. Árvore de Natal? Papai Noel? Manjedoura, gente, nenenzinho, não lembra disso? Presepinho. O que tem na manjedoura lá? O que tem um? Neném. Não tem um neném lá? Vocês não lembram nada disso, gente? Neném. Neném faz o que, gente? Chora. Chora. Gente, neném na manjedoura. Papai está lá, mamãe está lá quietinho lá. E o que a gente faz no Natal? Solta rojão, barulho, pá, pá. Os cachorros tudo ficam doidos aí, louco. Barulho. Nós temos dificuldade com silêncio. Vem orar, fica quieto. Você e Deus. Um dia eu perguntava a Jesus, me ensina, eu quero orar. Como é que ora direito? Como é que é? Entra no quarto, fecha a porta. Ah, não, mas eu vou ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. Mas eu queria dizer para você, o Deus em segredo vai ouvir e te recompensará. Eu estou falando de algo aqui que talvez você fale assim, tá bom, isso está bom, mas qual tem próximo? Tem um item 2? Mas se alguém aqui nesse salão que está querendo muito conhecer a direção de Deus para a sua vida, eu vou te dar um conselho. Faça retiros pessoais. Saia de casa, me dá um minuto, vou dar uma volta. Dá uma volta e vai estar sozinho com Deus. Sabe o que eu estou querendo provocar na sua vida? O assim diz o Senhor. Meu desejo é que você volte, quando você voltar, você diga, Deus falou comigo. Fala aí para a pessoa do lado assim, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Ouvi uma pessoa falar para mim, falou, olha pastor, eu estava orando, e quando eu estava orando assim, algo veio e falou para mim assim, por que você não faz isso? Ela terminou a oração, foi lá fazer, deu tudo certo. Ficou até esquisito isso, até meio assustador, fiquei até meio arrepiado, falei, que isso? Estava orando, e algo falou para assim, por que você não faz isso? No meio da oração, eu queria provocar isso em você. Você não sair da cama, não sair do quarto, falar com Deus, e quando você estiver indo em direção, a voz de Deus virá sobre a sua vida, dizendo como será, o que vai acontecer, e que Ele vai cuidar de tudo. Direção de Deus para a sua vida. Alguém aqui acredita nisso? Ministro isso sobre a sua vida. Deus te guiará por águas tranquilas, fartará a tua alma em lugares secos. O Senhor guiará você. Oração. Meditar na palavra. Meditar na palavra. Esse tempo com a palavra vai ser um divisor de águas na sua vida. Deus disse para Josué estava chorando, Moisés tinha morrido, e talvez o choro de Josué era esse, assim, o que eu faço agora? Para onde que eu vou com esse povo? Como é que vai ser agora? Aí Deus vem e diz para ele, onde ele vai conseguir direção para tudo isso. Josué 1:8. Então Deus diz, não deixe de falar as palavras deste livro, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tradução da palavra meditar. Essa é boa anotar. Se você pudesse anotar, essa é muito boa. Meditar. Ficar pensando naquilo até amadurecer dentro de você. Isso é meditar.
É você lá, ler o Salmo 23 e ficar pensando naquilo o dia inteiro. O que Deus está me falando aqui? Aí você lê de novo. E aquilo vai amadurecendo dentro de você, até que você diga: entendi o que Deus quer falar. Entendi o que Deus quer falar. E aqui eu queria fazer uma pergunta. Você faz isso? Ou você dá uma passadinha pela Bíblia para ver as notícias do dia? E agora o celular já dá a notícia. Já viu quando você acorda? Alguém tem isso? Já dá um texto bíblico para você. Você até pode gostar ou não. Você olha e fala: esse não gostei hoje. Que ele já dá notícia para você, parece. Vocês têm isso no celular ou não? Eu acho que quem tem aquela versão assim, parece lá alguns textos lá. Tem texto que é maravilhoso, você até falar: hoje Deus está falando comigo. No dia seguinte fala assim: eles erraram. Eles erraram. Mandaram para o celular errado. Não estou precisando disso. Meditar. O salmista diz assim, olha: lâmpada para o meu pé é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para o meu pé é a tua palavra. A direção de Deus para a tua vida passa por um meditar na palavra de Deus. Crê nisso? Por último, gente, estar debaixo de liderança. Muitas pessoas buscam direção de Deus para a sua vida sem estar debaixo de uma liderança. Eu queria dizer para você, não tem jeito não. Não tem jeito. Presta atenção. Todo mundo que quer viver a sua vida do seu jeito, sem estar debaixo, sem ter alguém por superior a si mesmo. E eu falando agora, você já vai pensar em alguém. Certamente essa pessoa vai se perder, vai errar. A direção de Deus sempre passa em pôr alguém para guiar você. É o princípio: pastor, ovelha. Não estou querendo dizer que essa pessoa é o pastor, estou só falando o princípio: pastor, ovelha. Salmo 23, a tua vara e o teu cajado, tua vara e o cajado vai me guiando, me consolam, não me deixam se perder. A direção de Deus. E aqui presta atenção, uma coisa que o pastor Anésio fala para mim, fala para nós pastores, assim, parece que é um negócio repetido isso, ele bate nisso. Se ele tivesse aqui agora, a gente fosse sair agora para comer alguma coisa, ele ia falar de novo sobre isso. Ele fala sobre isso. Ele fala assim: eu não quero que ninguém controle a vida de ninguém. Pastoreio não é por jugo e controlar ninguém. Ou seja, essa liderança que eu estou falando não é aquela que é imposta sobre a sua vida. Não é essa. A direção de Deus não passa por alguém que se impõe sobre a sua vida. Não é. Então qual é? É aquela que você se submete. É diferente. E não é, por favor, preste atenção, porque senão você fica olhando assim: então, sim senhor pastor. Não é o pastor. Não é só o pastor. São pessoas que você tem no seu coração como uma pessoa séria, como uma pessoa que tem experiências maiores que a sua, alguém que você tem como referência, e você se submete. Como assim? Eu preciso aprender com você. Quem está me ouvindo? Preste atenção, há uma direção muito forte de Deus nisso, na sua vida.
Deus vai usar pessoas assim para tirar escamas dos seus olhos. Fantástico. Deus vai usar pessoas assim para desenvolver uma vida de oração e ser intercessor na sua vida, cobrir você. O assim diz o Senhor vai sair da boca de pessoas assim sobre a sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios 4, versículo 11 a 15: e ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ponto. Agora olha a direção de Deus, que passa por pessoas assim na sua vida. E tomara a Deus que esse ano você tenha pessoas assim na sua vida. Um casal, um homem, uma mulher, um jovem, ou um conselheiro, alguém que você se submeteu para uma ligação, uma palavra, pedir uma oração, sentar com uma pessoa dessa, porque Deus vai se revelar. Olha só, o propósito de pessoas assim é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olhe para mim, irmãos. Eu falei do crescimento da carisma. O crescimento da carisma vai passar pela manifestação aqui de pessoas que se levantam como líderes, como homens, como mulheres, desejosos de servirem. Eu quero servir. Eu quero servir o meu irmão. Eu quero servir meu irmão. E eu queria ministrar aqui: há entre nós sabedoria suficiente, irmãos, para resolver grandes problemas aqui. E se não houver, nós vamos levantar um clamor. Deus vai resolver, irmãos. Mas e tem que ter. Nós temos que parar de nos esconder e começarmos a ser igreja, e Deus vai trazer direção para nós, a fim de que não haja mais, sabe, irmãos, gente para cá, gente para lá. Não, irmãos, há uma direção, e a direção é de Deus. Não a julgou, e quem anda pela visão do outro é cego. Deus vai revelar o teu coração. Amém, irmãos? Oração, meditar na palavra e estar debaixo de liderança. Paulo sabia tanto isso que quando chama Timóteo, fala para ele: Timóteo, a igreja precisa de liderança. Ensine os mais velhos, e não fala com paciência, não exorte os mais velhos assim, não, ensina com paciência. Ensine as mulheres, ensine os jovens, ensine as casadas, ensine. Para quê? Para que haja maturidade, haja crescimento, haja direção, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém, irmãos? Deixa eu falar para você, há uma direção de Deus para a sua vida.